Oi, amores da Glaze, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre a capacidade da água de dissolver substâncias. Essa matéria ela está na página 66 do livro de Ciências. Então, nós vamos falar sobre solubilidade, tá? E o que é dissolução? Quando eu pego material, no caso aqui eu estou pegando a água, e um material consegue dissolver o outro, isso é chamado de dissolução. Então, eu coloquei sal aqui dentro desse copo. E nós percebemos que esse sal foi totalmente dissolvido, ok? Então, dissolução é a capacidade de um material, no caso eu peguei aqui um exemplo, sal, de se dissolver em outro material, no caso, a água. Então, galera, a capacidade de uma substância se dissolver na outra, ou seja, a capacidade de um material se dissolver no outro, nós chamamos isso de solubilidade. E solubilidade é uma propriedade da matéria. Professora, mas o que é matéria? Em física, tá? Uma definição de matéria muito comum, tá? Até bem clichê, diz assim, ó, que matéria é tudo que tem peso e ocupa lugar no espaço. Então, por exemplo, uma bexiga cheia de ar tem peso? Tem. Ocupa lugar no espaço? Sim, então é matéria. A sua caneta tem peso? Tem. Ocupa lugar no espaço? Sim. Então, não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, ok? Aí você fala, professora, mas um filhotinho dentro da barriga do animal, ele vai ocupar o espaço dentro do outro. Mas aí eu mesmo já falei, né? Ele vai ter o próprio espaço para se desenvolver, tá? Então, a solubilidade, tá? Ela é uma propriedade da matéria. Além da matéria ter peso, ocupar espaço, a matéria também tem uma propriedade chamada solubilidade. E nós podemos afirmar com certeza, graças a essa capacidade, a vida existe. Por quê? Dentro do nosso corpo, nós já aprendemos que contém muita água. E graças a essa capacidade de dissolução, de solubilidade, a água ela dissolve sais minerais, que é fundamental para a existência da nossa vida e dos demais seres vivos, e açúcar, que produz energia para o corpo. Então, graças a essa capacidade de se dissolver, né, que nós vimos aqui, os sais minerais, o açúcar entra para dentro da célula, junto com a água. Então, se não tivesse essa capacidade dentro do corpo dos seres vivos de dissolver a água e sais, né, os sais minerais na água e o açúcar na água, não era possível a existência de vida como nós a conhecemos. Nós sabemos também que a temperatura, ela influencia no estado de dissolução das substâncias. Nós sabemos que o oxigênio ele é fundamental para os seres vivos. E quando a temperatura da água se eleva, a absorção de oxigênio, ela vai diminuir. Então, quando se aquece a água, né, onde vivem alguns seres vivos, esses seres eles podem vir à morte. Por isso que o aquecimento da água para os seres aquáticos não faz bem, porque diminui a absorção do gás oxigênio. Então, galera, quando nós misturamos um material em outro, nós formamos uma mistura. Misturei, peguei a água, misturei com sal, formei uma mistura. Só que essa mistura, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser chamada de homogênea. A palavra homo, ela significa igual. Então, essa aqui é uma mistura homogênea. Ou seja, quando eu misturei o sal na água, eu não consigo ver a separação. Tá? Misturou e eu não vejo uma divisão de substâncias. Professora, mas às vezes quando eu coloco sal na água, sobra um pouquinho embaixo, não é? Porque você colocou mais soluto do que solvente. O que é soluto? Soluto é a substância que se dissolve na água, que é um solvente. E o solvente é a substância que vai dissolver outra. Ok? Então, vamos lá. A água é um solvente considerado universal, porque ela é a substância que mais dissolve outra.
Então, a água sempre vai ser o quê? Solvente. E nesse caso aqui, o sal, ou se eu colocar açúcar, vai ser um soluto. Então, solvente dissolve substâncias. E soluto é uma substância que vai ser dissolvida, ok? Então, o sal é o soluto e a água é o solvente, considerada solvente universal. Então, voltando. A mistura, ela pode ser homogênea, quando eu não consigo ver separação, ok? Eu não consigo ver mais de alguma fase. Eu vejo uma fase só. O que é uma fase? Eu vejo tudo igual, beleza. Se eu ver que sobrou um pouquinho no fundo, é porque eu coloquei mais soluto do que solvente. Agora, se eu pegar aqui, tá? Um pouquinho de óleo. Vamos colocar o óleo aqui. Olha lá. O óleo, mesmo se eu mexer, ó, vou mexer ele aqui. Ó, estou mexendo, olha que interessante, né? Eu consigo perceber que ele não mistura com a água. Então, a água vai dissolver o óleo? Não, ela não é solvente do óleo. Existem outras substâncias que dissolvem. Então, eu consigo ver duas camadinhas. Então, essa é uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo quantas fases aqui? Duas fases, tá bom? Então, quando eu não vejo, eu vejo apenas uma fase homogênea. Misturei, né? Aquela mistura, ficou uma fase só. Vejo algo único. Quando eu misturo, né, duas substâncias diferentes e uma não se mistura na outra, ela vai formar fases, tá? E aí isso eu chamo de uma mistura heterogênea, quer dizer que é uma mistura, né, que uma substância não se dissolveu na outra. Então, para a gente finalizar essa matéria, tá? As substâncias que são dissolvidas na água, elas são chamadas de soluções aquosas. Quer dizer que ela se mistura com a água. Galera, eu espero que você tenha aprendido, tá? Com a nossa aula de hoje. Um super beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.